Amar sem resguardo é um luxo que nem todos têm. Afinal, se entregar a um sentimento tão selvagem, tão inconsequente, tão imaturo como o amor, não é para os fracos. Afinal, a qualquer momento ele pode te deixar na mais pura miséria. Porém, seria o amor algo espontâneo, que não deveria seguir limites e nem a ninguém respeitar? Ou seria o amor algo mais impessoal, algo simples de se criar como uma receita de cozinha? Independente de ambos, esta emoção vem carregada de desejo profundo e carnal, selvagem, indomável. Porém, o que aconteceria se alguém reprimisse isso a um ponto de explosão? Olá, estimado invocador. Eu me chamo Aurelius Rosenfeld, o fantasma de um nobre vitoriano. E hoje é dia de nós fazermos um bico num restaurante pra lá de chique na França dos anos 60. Isso, é claro, no icônico jogo Dead Plate. Dead Plate é um jogo desenvolvido pelo estúdio Investigrave, tocado, é claro, por nossa conhecida Rachel Draw This, que se você acompanha o canal, bom, ela já é da casa. Afinal, ela foi a criadora de jogos como Married in Red, que já tem vídeo aqui no canal, ou Elevator Hit, que também já tem vídeo aqui no canal. E é claro, a mentora do maior sucesso do estúdio, Dead Plate, seu jogo mais famoso e que a catapultou no mundo de jogos indie de terror, por seu estilo cheio de identidade e muito característico, e é claro, sua trilha sonora primorosa, naturalmente feita pelo meu compositor de jogos favorito, Bel Gallagher, que eu imagino que tenha feito a trilha sonora de todos os jogos do estúdio em totalidade, mas eu não tenho certeza dessa informação. Porém, a fama desses jogos não é só por beleza musical e estética, é também por seu roteiro hábil, profundo e muito denso. Então, sem mais enrolações e prolongações, vamos logo para essa história icônica. Nossa história se inicia às 5 da manhã, no começo do turno de funcionários de La Gueule de Saturne, ou para nós em português, a Boca de Saturno, um bistrô muito fino, porém recém-aberto, pelo chefe Vincent Charbonnet, um homem francês da década de 60 mais ou menos, que é quando o jogo se passa, que tá lá pela casa dos 30, que abriu esse bistrô faz pouco tempo, que, bom, ele é um bistrô com uma boa fama entre os críticos, por sua culinária um tanto quanto diferenciada e seus funcionários que sempre são descritos como nada mais, nada menos do que profissionais. Porém, o restaurante tem algumas peculiaridades, uma delas sendo que ele troca muito de funcionários. E aqui estamos presenciando o seu mais novo membro da equipe, Rod Lamour, um homem, também francês, lá pela casa dos 30, que é o nosso protagonista da vez. Onde aqui, ele está sendo recebido no seu primeiro dia de trabalho pelo chefe Charbonnet em pessoa, que ressalta bem que isso é um enorme privilégio, dado ao fato de Rod ter tudo para parecer um completo desqualificado. Afinal, nos últimos 7 anos, ele passou por 28 empregos diferentes da área de atendimento ao cliente, além de que ele quase se atrasou no seu primeiro dia, chegando bem em cima da hora, e numa posição tanto quanto desleixada, digamos assim. Mas deixando os comentários do nosso gato preto Vince de lado, vemos ele explicando ao nosso Golden Retriever Rod como fazer o seu trabalho, que é um tanto quanto simples na descrição, mas na prática e na gameplay é difícil para um caralho. Pois o que Rod deve fazer é receber os clientes na porta do bistrô, arranjar uma mesa para eles se sentarem, anotar seus pedidos, que na experiência do chefe Charbonnet são divididos em 4 pratos: a entrada, o prato principal, o tira-gosto e a sobremesa,
e os chefes que fazem essa comida só fazem um tipo de cada vez, ou seja, se eu tô com 2 clientes, um pede um tira-gosto e o outro pede uma sobremesa, os chefes vão fazer ao mesmo tempo. Mas se eu tenho 2 clientes que querem 2 sobremesas, uma para cada, eles vão fazer uma de cada vez. Por uma questão que eu não entendi dentro do jogo, parece que é só para complicar a vida do garçom, porque CLT não tem folga. Mas, para finalizar, Rod também tem que ser o caixa, tem que atender as pessoas que ele atendeu na mesa, na registradora para receber o dinheiro da refeição. Então, meio que o Rod, ele só não cozinha, porque ele também tira o lixo e ele também limpa as mesas. Então, cara, o Rod é praticamente o único funcionário de atendimento do bistrô inteiro. Isso porque Vince vive demitindo seus funcionários por uma série de razões. Mas de qualquer forma, mesmo com esse grande desafio posto em seu colo, Rod fica entusiasmado e vai logo para o seu primeiro dia. E poupando-os dos meandros de como foi esse primeiro dia, só digamos que correu tudo bem. Rod conseguiu atender todos os clientes, ninguém saiu insatisfeito e faturamos a meta do dia. Porém, antes de sairmos, Vincent nos presenteia com rolinhos de cebola verde, que foi, se eu não me engano, a entrada do dia. Pois algo interessante sobre o chefe é que ele sempre dá a Rod no final de todos os dias o que ele chama de dead plate, ou prato morto numa tradução livre, que seria as sobras do dia, um prato praticamente intacto, uma de suas peças de arte que alguém acabou rejeitando, ou por estar sem fome, ou por não ter gostado da cara, enfim, vários e vários motivos, a pessoa deixou um prato. Isso rola todos os dias, e em todos os dias eles dão para Rod. E esses pratos são meio que uma conquista, do tipo, parabéns, você sobreviveu ao primeiro dia trabalhando nesse lugar e não foi demitido. Mas enfim, de toda qualquer maneira, vamos para a morada de Rod, já que nosso turno aqui se encerrou. E analisando bem por cima o apartamento de Rod, vemos que o lugar é um completo moquifo, pois todos os sinais de tenho 20 anos e não sei o que estou fazendo da minha vida são encontrados aqui. Temos pia entupida de louça, cartas e vários papéis inacabados no chão, várias caixas abertas, uma fucking bicicleta no meio do chão do apartamento. Ele tá dormindo no sofá, porque aparentemente nem tem quarto na casa. Tá tudo revirado, tudo espalhado, o armário é uma bagunça, enfim. O lugar é um moquifo. Mas aqui não há muito coisas importantes a se fazerem, pois todos os objetos só dão uma interação genérica onde o Rod reflete sobre como ele anda procrastinando muito em, cuidar da própria vida, mas ainda assim há coisas necessárias para a história do jogo. Uma delas sendo a opção de olhar pela janela, onde no momento não há nada. Mas ainda assim, só pela iconografia, eu acho que vocês imaginam o tipo de cena que nos aguarda aqui. Mas saindo dessa vibe um pouco sinistra, temos aqui também o catálogo, que é o local onde gastamos as gorjetas que recebemos no bistrô, para comprar itens que nos dão diferentes efeitos que ajudam no nosso dia, como perfume que aumenta a paciência dos clientes, fazendo com que eles não, se emputeçam pelo prato estar demorando e saiam antes da hora. Temos também patins, que aumentam a velocidade de Rod enquanto ele anda pelo restaurante. Temos o relógio, que aumenta o tempo do turno, então, consequentemente, nos dá mais tempo para receber mais clientes e fazer mais coisas. Também temos uma caixa de isqueiros da marca Black Cat, que, não tem muita utilidade. Na verdade, não tem nenhuma utilidade. Não há nada dito no catálogo que dê de efeito desse produto, mas, por curiosidade, ele é o mais caro que tem, custando 1.300 euros. E na página seguinte vemos uma reportagem sobre o Legale de Saturne, entrevistando o nosso chefe Vincent, que é uma figura completamente diferente na mídia do que ele é no restaurante, sendo muito educado, carismático e até sorrindo, olha que doido. E no geral a reportagem é uma crítica muito positiva sobre o restaurante, sua comida e seu atendimento. Mas voltando às compras, também podemos comprar uma lata de lixo, que aumenta a capacidade do lixo em si, para nós não termos que ficar tirando o tempo todo o lixo, indo lá fora, que, enfim, faz com que a gente perca muito tempo. E podemos também comprar um jarro de gorjetas, que aumenta o valor que ganhamos todos os dias. E por curiosidade, é no verso dessa página que encontramos o anúncio de emprego que Rod pegou para trabalhar no Legale de Saturne, que não paga tão bem quanto eu imaginei que pagasse, para ele ter meio que 3 empregos em um, garçom,
caixa e faxineiro, mas eu acho que dá pro gasto. E voltando às coisas a fazer no apartamento, podemos ligar para ela. Que aparentemente anda muito ocupada e não pode nos atender no momento. E por último, nos deitamos no sofá e dormimos. Mas infelizmente, logo no nosso segundo dia de trabalho, uma grande tempestade cai. Mas isso não é o suficiente para abalar Rod, que, bom, chega no trabalho atrasado e todo molhado, coisa que Vince percebe na hora. E ao questionar nosso ruivinho favorito, ele diz que tentou pedalar rápido o suficiente para ver se as gotas de chuva não caíam nele. Alguém andou matando a aula de física. E quanto a guarda-chuvas, Rod diz que não tem, e Vince oferece o dele. E ao ser questionado por seu garçom enquanto ele o secava numa cena bem cuti-cuti entre os dois, ele diz que não precisa de um guarda-chuva para ir embora, porque ele não vai embora, pois a casa dele é no andar de cima do bistrô, o que Rod ressalta ser uma decisão um tanto quanto arriscada. Afinal, um incêndio, uma trovoada, qualquer coisa que ponha em risco a integridade do prédio, põe em risco a vida inteira de Vince. Afinal, ter a moradia e o trabalho no mesmo local é uma decisão um tanto quanto arriscada. Mas, se Rod tem tempo de ficar questionando as decisões de seu chefe, ele tem tempo de trabalhar, porque o restaurante abre em 5 minutos. Que, em resumo, nosso turno de trabalho foi bem tranquilo. Poucos clientes, sem muitos pedidos, tentamos até conversar com o Vince durante o trampo, mas ele nos dá um fora. Percebemos uma certa falha na estrutura do restaurante, onde há um buraco na parede que divide o escritório de nosso chefe com as mesas do bistrô, mas nada que vale a pena ser reportado. Então, acaba-se nosso segundo dia. Recebemos um crepe de blueberry que, nossa senhora, parece delicioso com esse sorvete. Ai, eu quero. Compramos alguns upgrades no catálogo, olhamos a janela, A vista da cidade intocada ao anoitecer. ligamos novamente para ela, que está, bom, ocupada, e nos deitamos, porque amanhã tem mais. E com mais, eu quis dizer mais perrengue, porque como se já não tivesse bastado nós chegarmos completamente encharcados e atrasados para o serviço, hoje, aparentemente, como o sol saiu, todo corno da França quis ir na porra do bistrô. Era cliente que não acabava mais, com um monte de gente fazendo uma porrada de pedidos ao mesmo tempo. O dia 3 é quando o caldo começa a engrossar. E no meio do frenesi de ter 3 empregos ao mesmo tempo, Rod estava tirando lixo, quando, de repente... E como num passe de mágica, o chefe simplesmente volta ao normal. Começa a enfaixar a mão de Rod, sendo tão cuidadoso, tão atencioso, que destoa muito do que ele acabou de fazer. Afinal, enquanto ele tratava da mão de Rod, seu rosto ainda tinha um vermelho do tapa que levou. Mas enfim, não houve tempo de pensar sobre isso. Afinal, haviam vários clientes na casa precisando de atendimento. Então, Rod serve todos eles, que ficam até um pouco depois de seu turno. Mas o concluímos com perfeição, recebendo como nosso prato do dia uma massa com molho de tinta de lula e camarão. Eu não sei se isso é muito bom, na verdade eu nunca tinha visto esse prato em toda a minha vida, mas dá uma curiosidade de provar como seria esse macarrão com tinta de lula. E então, cá estamos mais uma vez, o apartamento bagunçado de Rod. Compramos algumas melhorias, porque depois de hoje, pelo amor de Deus, a gente vai precisar. Olhamos novamente pela janela, a cidade obscurecida pelas sombras. Ligamos para ela novamente, que está mais uma vez ocupada, e então nos deitamos, pois amanhã é o nosso 4º dia de trabalho. Seu corpo começa a coçar.
E então se inicia o nosso turno. O quarto dia de trabalho, que conseguiu ser mais complicado que o anterior, com mais mesas necessitando a disposição de Rod. Mas, como sempre, conseguimos lidar de uma maneira um tanto quanto impressionante para uma equipe de um homem só. Porém, quando o restaurante estava mais próximo de fechar, fomos para a cozinha para retirar o lixo e continuar limpando, quando nos deparamos com uma cena um tanto quanto infeliz. Olha, o nosso chefe nunca pareceu um cara lá muito equilibrado, mas essa cena é a resposta que precisávamos do porquê o restaurante tem uma equipe que não se fixa. Vincent é um chefe muito explosivo e muito autoritário, o que, quando eu estava jogando, me gerou o questionamento do porquê ele não era assim com o Rod. Claro, ele é curto e grosso com a gente, mas, por exemplo, Rod se atrasou no segundo dia de trabalho. E o que Vincent fez? Secou ele com todo amor e carinho e deu um guarda-chuva. Quer dizer, esse cara já deve trabalhar há muito mais tempo que a gente. E ele errou uma receita. E pelo visto não é algo frequente. Então, por cometer um erro, o cara recebe esse tipo de tratamento. Ele tem quase metade do rosto incinerada pelo chefe. E nós, que nos atrasamos, chegamos desleixados e temos tudo para sermos demitidos, recebemos esse tratamento? É estranho. Porém, como o restaurante já está bem vazio, e eu acho que os últimos clientes não vão se importar muito de terem a sua comida atrasada só um minutinho, decidi ir falar com o Vincent. Não antes, é claro, de reparar que no canto do restaurante tem um ratinho que, gente, vigilância sanitária queremos longe. Então eu espanto o rato e vou falar com o nosso chefe, que se encontra do lado de fora, perto da porta que conecta a cozinha, fumando um cigarro, com uma cara de poucos amigos. E então, nesta interação, temos 3 opções: perguntar se ele é solteiro, pedir um aumento e perguntar se ele gosta do próprio trabalho. E eu começo, é claro, pedindo um aumento, coisa que Vince responde com uma risadinha e um sincero não. Mas isso atiça a curiosidade do chefe, que pergunta do porquê precisaríamos de um aumento. Coisa que Rod responde ser para uma garota, uma tal de Manon. E ele continua explicando que até o final da semana, quando ele receber seu pagamento, ele já deve ter o suficiente para fazer algo especial com ela. E Vince, de uma maneira bem cínica, porém muito consciente, retruca dizendo que ele ganha gorjetas. Se ele precisa de uma grana extra, é só economizar. Porém, gera o questionamento em nosso chefe. Se Manon é tão exigente assim com dinheiro, se ela é tão... Coisa que Rod responde que não, ela não é. Isso é uma coisa que partiu dele. Ele quer algo caro, ele quer algo especial, que exija muito dinheiro para talvez conseguir muito reconhecimento. O que pode parecer um detalhe muito desimportante, mas segurem ele um pouco, vai ser importante mais pra frente. Mas de toda qualquer forma, vamos para a próxima interação. E ao cometer a falta de profissionalismo que é perguntar se nosso chefe é solteiro, ele responde de uma maneira bem reativa, com um simples porquê da pergunta. E o garçom diz que foi apenas por curiosidade. Afinal, Vince deve fazer muito sucesso com as mulheres. Claro. Porém, ele insiste na pergunta, o que deixa Vince um tanto quanto impaciente e diz que ele não quer falar sobre isso. E a conversa muda completamente de rumo, com Rod perguntando por que exatamente ele estava ali. Que ele faz questão de ficar em pé o dia inteiro vendo as pessoas cozinharem. Porque ele simplesmente não contrata alguém para ficar de olho nos cozinheiros e ele fica ganhando todo o dinheiro do restaurante, sem precisar mover um dedo. E Vincent dá a desculpa que todo mundo já esperava. Ele é uma pessoa muito perfeccionista, então ele faz questão de ser o gerente do restaurante. E ele ainda completa dizendo que romances toscos e ingênuos não é muito o seu interesse e também não é muito ao que se dedicar para a sua vida. E Rod fica de coração partido com essa afirmação. E nos revela uma de suas visões de mundo que revela muito sobre sua personalidade.
Pois, enquanto Vincent acredita que suas conquistas são o suficiente para satisfazer sua alma e que elas são só dele porque ele as conquistou, Rod acredita que conquistas profissionais não servem de nada se você não tem uma família, ou seja, mulher e filhos, para compartilhá-las. Porém, os dois não chegam num acordo entre suas visões completamente divergentes e vamos para o próximo tópico. E ao questionar o nosso chefe se ele gosta de seu trabalho, ele afirma ter dedicado sua vida ao sucesso do bistrô. Porém, Rod insiste na pergunta que ele de fato não respondeu. Ele gosta do seu trabalho? E Vincent não entende exatamente o porquê na insistência da pergunta. E seu garçom explica que ele não tem plena certeza se Vincent realmente gosta do bistrô, porque até hoje ele nunca viu Vincent de fato cozinhando. Se ele é dono e gerente e ao mesmo tempo fundador de um restaurante, não deveria ele ser apaixonado por culinária? Como alguém que é apaixonado por culinária nunca cozinha? Porém, o chefe Charbonneau evita responder a pergunta e muda completamente o assunto, perguntando e quanto a Rod? Ele não quis ser garçom, né? Não foi a carreira que ele imaginou ter desde sempre, e não é a carreira na qual ele pretende se aposentar, não é mesmo? Porém, Rod revela que ele estava fazendo faculdade, mas ele teve que sair por certas questões. E, no final, nenhum dos dois quer realmente responder essa maldita pergunta se eles gostam do próprio trabalho, e nossa conversa acaba por aqui. Rod volta para dentro do restaurante, serve os clientes que faltam, e o dia fica por isso. A refeição de hoje é um bolinho de morango. E voltamos para casa com ela para novamente fazer o que já é de rotina. Checar o telefone e ver que ela está ocupada mais uma vez, comprar alguns upgrades no catálogo, olhar pela janela para ver a noite intocada com sua brisa fria e um tanto quanto solitária, deitar no sofá e dormir. Que eu não consigo. E cá estamos para mais um dia de trabalho. Que dessa vez, minha gente, o Rod suou, tá? Ele fez por merecer as gorjetas, o pagamento no final da semana. Agora ele trabalhou mesmo. Era melhor ter ido bater uma laje, porque isso daqui foi uma tortura contra os direitos humanos. Mas, dando cabo de, metade das mesas, decidimos fazer uma pausa para falar com o chefe Charbonneau, para garantir que ele permanece equilibrado no dia de hoje. O único diálogo realmente importante para a progressão do jogo é perguntar a comida favorita do chefe Charbonneau, no qual a resposta é que ele não tem. Porque aqui, após alguns questionamentos de Rod, descobrimos que Vincent não tem o quinto sentido, o paladar, por um problema que foi se desenvolvendo durante a sua adolescência, do qual eu não tenho conhecimento, não sei se tem um nome confirmado, mas de toda qualquer maneira, Vincent não sente o gosto de nada. Mas ao Rod continuar insistindo, como sempre, o chefe diz que ele tem um certo apreço por limão, porque a sensação azeda, sabe quando você, espreme um limão puro na sua boca e você sente aquele ardidinho, aquele cítrico que o limão tem? Quase uma sensação da pimenta, mas é diferente, é um pouco mais sensível. Então, devido a essa sensação do cítrico, Vince diz que a comida favorita dele é limão puro, porque essa sensação que ele tem na boca é o mais próximo de sentir o gosto de alguma coisa que ele vai sentir na sua vida. Porém, ele cansa de falar com seu garçom e o manda de volta para o trabalho, porque isso já foi um intervalo muito bem merecido. E assim Rod o faz até demais. Pois durante o seu expediente, como haviam muitos clientes, Rod acabou ficando até mais tarde. Vince, em algum momento, subiu para o seu apartamento, os chefes foram embora e Rod ficou com a limpeza, em um dos seus 3 empregos que ele tem ao mesmo tempo. E ao ficar sozinho no restaurante à noite, Rod decide dar uma andada, dar uma explorada no local. E então, passando pela área da cozinha, ele vê a luz do freezer acesa, não entendendo porquê, pois a porta está fechada, mas ele entra na porta do lado, uma que não está trancada, o escritório de Vincent, onde ele vê contas do bistrô
reviews de restaurante emplacadas, vê algumas receitas, algumas anotações de lucro, praticamente o controle de Vincent sobre o restaurante. Também vendo um retrato, na cabeceira, de um casal. Uma mulher, extremamente parecida com Vincent, junto com um homem um tanto quanto moreno que ele nunca viu em toda a sua vida. Porém, ao lado disso, vemos uma crítica na capa de um jornal sobre o bistrô, que diz que, por mais que os funcionários tenham um ótimo atendimento e a comida seja boa, ela é de certa forma sem graça, sem personalidade e sem identidade, coisa que o crítico atribui ao fato do chefe, quem faz as receitas do lugar, não ter o sentido do paladar. Como um chefe poderia cozinhar com amor se ele não sente o gosto da sua comida? Porém, ao se aproximar da cabeceira de Vince, ele vê o cinzeiro, mais alguns papéis e documentos, e o lixo que acaba possuindo em meio a pacotes, papéis e mais porcaria. Uma foto amassada de seu chefe fumando com uma mulher que lhe parece muito familiar. E ao olhar mais de perto, esses papéis e porcarias são envelopes de cartas de amor, assinadas todas com a letra M. Saindo do escritório completamente abalado, ele passa novamente pela porta do freezer estranhamente barulhento e iluminado e vai embora. E com isso, recebemos o prato do quinto dia, um croquet madame, que é praticamente um misto quente com ovo que parece bem passado, porque dá pra ver umas moscas em volta, que nojo. Mas enfim, voltamos para casa, ligamos para ela e vocês adivinham, né? Tá ocupada, compramos mais porcarias e upgrades no catálogo, olhamos pela janela e dessa vez tem uma pequena diferença, pois ao olharmos novamente para o céu estrelado, percebemos que nós não somos os únicos olhando por uma janela. Há uma sombra, ao longe, uma silhueta quase inumana, nos observando, no fundo de nossa alma. Mas isso não importa. O que importa é que amanhã temos serviço. Então, tá na hora da gente deitar no sofá e dormir. E assim, nosso sexto dia no restaurante se inicia. Outro dia que eu afirmo estar lotadaço. La Gueule de Saturne estava cheio até o talo. Mas nós conseguimos lidar com isso como profissionais. E aqui no sexto dia, não ocorre nenhum evento muito diferente. A não ser que você considere Vince de olho em nós por aquele buraco na parede, que eu estou começando a achar que aquele buraco não é acidente na estrutura. Eu estou começando a achar que é a maneira de Vince nos vigiar. E dessa vez nós acabamos trocando olhares. Olha que fofo, gente. Olha que romântico. Mas tirando isso, não há nada de muito diferente hoje. Então, encerramos nosso turno, pegamos nosso pratinho do dia, que é uma tortinha de limão que eu amo de todo o coração, e vamos para casa, fazer o de sempre. Ligar, tá ocupada, olhamos pela janela, a noite coberta pela escuridão presenciada pelas estrelas, que desta vez não há companhia, compramos algumas porcarias no catálogo e vamos dormir no sofá mais uma vez. E então, cá estamos, o último dia de trabalho da semana, que como todos os outros, segue o padrão de se tornar mais desafiador. Porém, Rod consegue chegar até o fim do expediente, fazendo um trabalho fenomenal como sempre. Porém, antes de nós sairmos do restaurante, trocamos uma pequena conversa com o Vincent, que é simplesmente o pedido de demissão de Rod, com ele falando que tá metendo o pé. E Vince estranha essa atitude, afinal ainda falta uma semana de trabalho no que eles haviam combinado. Porém, Rod não sente que há necessidade. Afinal, não é como se aquilo dali fosse um cargo que não houvesse muita disputa. Afinal, o La Gueule de Saturne é um bistrô muito famoso, então Vince deve ter uma grande lista de convidados.
e como Rod só estava ali para substituir um funcionário que estava de licença, não fará muita falta. E ainda um tanto quanto desnorteado, Vincent diz que, se ele quiser, a vaga ainda está aberta. Mas Rod não se interessa, já que esse emprego nunca nem importou para ele. A única coisa que importava era o dinheiro no final da semana. Dinheiro que ele iria usar para compensar Manon. Final número 1. Mesa para um. E destrinchando esse final para vocês, Rod simplesmente continuou insistindo em falar com alguém que aparentemente não queria mais nada com ele. Sua namorada Manon, por quem ele pegou esse emprego para começo de conversa, que aparentemente não está dando muito mais bola para ele. E o porquê disso, vocês já bem sabem. Afinal, aquele diálogo no começo do jogo era o dia do término de Rod e Manon. E refrescando a memória de vocês, eles terminaram porque Manon não conseguia mais ser o centro da vida de Rod, porque ele não se preocupava com ele mesmo. Ele apenas se preocupava com Manon, se preocupava em dar tudo do bom e do melhor, não importando as consequências. Mas essa história não acaba aqui. Afinal, há muitos mistérios que ainda não sabemos. Por exemplo, qual a relação de Vincent com Manon? Porque, gente, pelo amor de Deus, a mulher que estava na foto era Manon, se vocês não perceberam, e era ela quem estava mandando aquelas cartas de amor para Vincent. Então fica aí a dúvida. Será que o chefe Charbonneau contratou Rod simplesmente porque ele era o primeiro disponível? Ou havia um motivo a mais? E também a dúvida de por onde anda Manon, por que ela não está respondendo as ligações? Porque uma coisa é ela não atender o fixo de Rod quando ele liga, mas ele ligou também de um orelhão. Ele ligou por 2 números diferentes e ela permanece não atendendo. Estaria ela trocando a rede de fios de sua casa só para evitar o Rod? Ou teria algo a mais nessa história? Bom, já vou adiantando para vocês que para prosseguir na história desse jogo, é necessário fazer algumas ações específicas durante a nossa semana de trabalho no La Gueule de Saturne. Com estas ações em específico, sendo tirar o lixo no dia 3 e desbloquear aquela cutscene em que o saco rasga e acaba cortando nossa mão, falar com o nosso chefe após o incidente do cara tendo a cara quase incinerada no dia 4, especificamente falando com ele sobre o nosso aumentinho e perguntar se ele gosta do próprio trabalho, chegar no Vince no dia 5 e perguntar sua comida favorita, e adentrar o escritório de Vincent sem autorização na noite do dia 5 e ver o que há no lixo dele. Pois, ao realizar todas essas ações um tanto quanto aleatórias, nós recebemos uma ligação de telefone. Não de Manon, como Rod tanto almejava, mas sim de Vincent, que está nos chamando para uma festa em sua casa, o que é um tanto quanto estranho, mas Rod aceita sem pestanejar. Afinal, onde melhor para descobrir a relação de Vincent com sua namorada do que na casa dele? E chegando à porta do apartamento de Vincent, Rod começa a sentir o aperto do arrependimento, pensando que talvez fosse melhor fugir de lá, arrumar uma desculpa, mas não há tempo, pois o senhor Charbonneau abriu a porta, o mandando entrar, e Rod, um tanto quanto nervoso, entra e logo percebe que não há ninguém na casa além dos dois. E ele pergunta se aquilo não era uma festa, e Vincent disse que sim, que os convidados estariam chegando. E Rod perguntou por que ele o chamou mais cedo, e por que ele não chegaria junto com os outros convidados. E então Vincent diz que é porque ele não é um convidado, ele é o garçom. Ele é o garçom. Então pensa só no cenário. O teu chefe, que te faz trabalhar na 7x0 porque o Rod trabalhou 7 dias direto, te chama pra uma festa, na tua folga, pra você ser garçom dele. De maneira não remunerada, porque ninguém falou em pagamento. Cara, o Vincent, ele é muito incrível. Cara, que chefe.
Que chefe. Mas enfim, Rod acaba aceitando de boca calada e vai para a cozinha, onde estão os aperitivos que ele há de servir para os convidados que estarão chegando em pouquíssimo tempo. E, lembrando, ele só aceita devido ao fato de que, bom, ele quer saber se ele tá sendo corno. E então, passamos pela sala de estar de Vincent para chegar à cozinha. E tem a porta que leva ao resto da casa. Porém, Rod pensa que é melhor esperar um pouco para não levantar suspeitas antes de investigar a casa do maluco. Então, ele pega uma das bandejinhas e vai servir os convidados. E a gente tem que fazer praticamente a mesma coisa que a gente fazia no restaurante, só que de maneira bem mais simplificada e mais fácil. Com o diferencial de que nós podemos trocar papo com os convidados de Vincent. Porém, nenhum deles tem um diálogo muito interessante, eles são só riquinhos escrotos que são um tanto quanto nariz empinado com o Rod. Exceto um deles, que acaba se revelando sendo um ex-colega de classe de Rod na faculdade. E aqui só nos serve para reforçar mais uma vez que ele acabou metendo o pé, trancando a faculdade, muito provavelmente por causa de Manon. Mas eu desenrolo isso melhor no final do vídeo, pois aqui vemos que Rod também era chacota na faculdade. Então, nosso ruivinho favorito não é a pessoa mais popular do mundo, nem no seu serviço e nem na faculdade. Mas, de um jeito ou de outro, após servir todos os convidados e ninguém estar mais dando sua falta, Rod decide adentrar os fundos da casa de Vincent, por uma porta que leva a um corredor, onde estão presentes o banheiro e o quarto de Vincent no final dele. E, obviamente, vamos direto para o quarto de nosso chefe, onde, ao procurarmos melhor, não vemos muita coisa. Vemos o seu diploma no alto de um estante, alguns livros de sua faculdade, vemos algumas anotações em sua letra ilegível de tão horrível, passamos pelo lado de sua cama, onde há uma bela janela a qual encaramos, e somos encarados de volta, e checamos a cômoda, onde está a chave do freezer. E na hora em que a pegamos, Vincent reaparece e pergunta se nós estamos perdidos de uma maneira um tanto quanto ameaçadora. E Rod diz que ele só estava procurando o banheiro e aparentemente não era ali. E Vincent diz que era a primeira porta à direita no corredor. E Rod sai junto de seu chefe para ir ao banheiro. Então ganhamos um certo tempo, apertamos a descarga, lavamos as mãos, fingimos que estávamos realmente no banheiro e saímos novamente para a cozinha. E então para a sala para ver como estava a festa. E de repente, todos os convidados desapareceram. O que Rod estranhou, afinal eles tinham praticamente acabado de chegar e ainda estava muito cedo na noite. Por que todo mundo tinha ido embora? Então, ao questionar Vincent, que parece um tanto quanto mais sério do que o normal, ele diz que houve uma pequena questão e a festa teve que ser encerrada mais cedo. E finalizando o diálogo, Vincent diz que é melhor ele ir para casa. Afinal, ele tem serviço amanhã. E lembrando, gente, esse evento da festa na casa do Vincent acontece no 6º dia. Então, Rod ainda não se demitiu. Ele só se demite no 7º, no final da semana de trabalho. Mas, voltando, Rod diz que ele tem razão e dá boa noite para Vince. Dessa vez, o chamando pelo seu nome e não só por chefe. O que é um detalhe menor, mas demonstra que eles já pegaram uma certa intimidade. E dessa vez, voltamos para casa automaticamente para dormir. Nem temos a opção de comprar mais nada no catálogo e nem olhar pela janela ou ligar para ela. Não. Aqui, nós só temos aquele pesadelo bizarro com o Vincent nos devorando de novo e vamos direto para o 7º dia de trabalho, mais uma vez. E aqui, diferentemente da linha do tempo do primeiro final, Rod não está interessado em terminar esse dia de trabalho exaustivo que foi o 7º dia, que me dá traumas até hoje. Não. Aqui, ele só vai direto para o freezer, que ele abre com a chavinha que roubou de Vince e começa a investigá-lo, vendo ingredientes, pedaços de carne, várias coisas banais que você encontraria no frigorífico de um bistrô. Porém, quando ele vai no moedor de carne, ele encontra algo que não é orgânico, algo que lhe é muito familiar. Mas não foi só ele que achou algo que não deveria estar ali. Ao acordar, Rod percebe que está amarrado. Ele tenta se contorcer, tenta cortar a corda de qualquer jeito, mas ele não consegue, pois ele não tem nada para queimá-la ou sequer cortá-la de fato. E então, o chefe Charbonneau aparece, pois seu turno no restaurante havia acabado. E então, brincando com sua presa,
Ele dá 15 segundos para Rod tentar rastejar para fora do frigorífico e pedir ajuda. Numa cena que se revela muito patética, pois Rod não tinha chance desde o começo. E então, Vincent põe um fim em sua história. Final número 2. Melhor servido frio. Um final um tanto quanto anticlimático. Vincent simplesmente nos pega, nos mata e sabe-se lá Deus o que ele faz depois. Então, gente, vamos pensar aqui. Rod foi amarrado e não tinha como se soltar. Será que nós tínhamos algo à nossa disposição para fazer com que nosso destino saísse um pouco menos letal pelas mãos de Vincent? Talvez conosco escapando das cordas? Sim, havia uma opção. Lá no catálogo, com seu item mais estupidamente caro, a caixa de fósforos, nos quais poderíamos ter acendido com as costas de nossas mãos e queimado a corda. E já pulando todo o fafafá e BBB, sim, é o que fazemos e Rod acaba saindo nessa terceira linha do tempo alternativa, onde aqui ele tenta sair pela porta da frente do frigorífico, mas ela está trancada. Então, muito esperto, ele começa a mover diversas coisas até fazer com que o frigorífico pare de funcionar, por uma questão técnica. Em outras palavras, ele sobrecarregou a máquina, o que fez com que o lugar esquentasse e ele conseguisse arrombar a porta. E agora, se vendo livre de sua prisão congelada, Rod procura sair. Mas, antes que ele conseguisse sequer sair da cozinha, ele avista algo que captura seu olhar. Um dos pratos de Vince, que alguém deixou ali no dia, um dead plate. Só que esse prato não estava no menu, mas cortando sua contemplação, o chefe aparece, com uma cara perturbada e uma faca na mão, junto, é claro, de uma sede de sangue em seu coração. E daqui começa uma fuga, um jogo de gato e rato, e daqui Rod não sobreviverá. Final 4. Abatedouro. Tá bom, eu sei, final anticlimático, eu saquei. Mas, enfim, isso daqui é um final que você pega quando você falha um Quick Time Event daquela facada do Vincent. Então assim, esse final vai ser mais importante para a explicação da lore do que de fato vocês verem. Então eu realmente só queria deixar registrado aqui que caso a gente falhe o Quick Time Event, o Vincent acaba esfaqueando a gente e a gente já era. Mas voltando à história, na nossa quarta linha do tempo, Rod acaba desviando da facada e perdendo a orelha, pois Vince a arranca na dentada. E gritando de dor, Rod se questiona por que ele, por que Manon, por que especificamente os dois estavam nessa teia de Vincent. O que ele tinha a ver com sua namorada? Ele a roubou dele? E Vincent, com uma cara de muito desgosto, fala que eu não. E, gente, vamos deixar claro aqui que, canonicamente, o Vince nem gosta de mulher. Então, assim, eu não acho que é muito uma opção o Rod ter sido corno, né? Mas, enfim. E então, Rod questiona seu chefe se tudo que ele serve no restaurante é... Não, porra, que nojo. Meu Deus, Rod. Caralho, que papo torto do caralho, Rod. Pelo amor de Deus. Não, na cozinha do... Gente, o Vincent servindo carne humana no restaurante dele? Nada disso. Hein? Pelo amor de Deus. Gente, ele nunca serviria isso no estabelecimento dele. Mas falando sério, é um momento muito escroto. Ai, dele falando que ele não serve comida de gente porque seria nojento. Ele literalmente acabou de devorar a porra da orelha do Rod. Meu Deus do céu, que homem. Que homem. Mas, enfim. Ele continua esse diálogo. E não, ele não serve carne humana. E o Rod, ele já sacou que aquele prato na bancada é a Manon. Sim, gente, se vocês não sacaram, aquilo dali que ele viu e ficou tão perturbado é a Manon, preparada, cortada e cozida pelo Vincent. E ele começa a questionar do porquê o Vince teria feito isso. Por que contratar ele, matar sua namorada e devorá-la? Com Vince respondendo que o prato não era pra ele. Aquele prato era para Rod. E não só era para Rod, como ele afirma que ele deveria amar aquele prato, que ele deveria comê-lo com gosto. Porém, Rod não acredita. Afinal, ele acabou de ter sua orelha devorada por aquele canibal. E Vincent diz que, bom,
deve ter um gosto melhor cozinhada. Rod não entende essa afirmação. E Vincent simplesmente diz que ele não suporta comer. A atividade de se alimentar é uma tortura para ele. Não importa o ingrediente, não importa a receita, tudo tem o mesmo gosto de nada. Mas talvez Rod seja diferente. Porém, Vincent não quer mais conversar. E então ele volta a correr atrás de nós com a faca, freneticamente tentando nos matar. Porém, Rod rapidamente entra em seu escritório aberto, tenta procurar qualquer coisa para se defender e encontra uma garrafa de vinho quebrada no chão. E então, Vincent, na porta do escritório, recebe sua punição poética, tendo seu pescoço completamente mutilado. E então, Rod rouba as chaves do restaurante de Vincent, entra novamente no frigorífico e pega uma porrada de óleo de cozinha, joga em cima de Vince e no restaurante inteiro. E, bom, eu acho que não me cabe narrar esse evento. Acho que cabe lhes mostrar. Eu deveria comer algo. Final número 3. Melhor servido quente. E, bom, essa foi a história de Dead Plate. E provavelmente o que vocês devem estar se perguntando agora é o que caralhos aconteceu aqui? Deixa eu explicar do começo para dar minhas considerações finais. Nossa história se inicia com Rod e Manon, um casal que a gente não tem certeza aonde se conheceu. Tudo que a gente sabe é que os pais de Manon eram críticos de restaurante e Rod era um universitário qualquer, que acabou se apaixonando por essa menina Manon, assim como ela também se apaixonou profundamente por ele. Porém, com o tempo, o relacionamento parou de funcionar. Não por falta de interesse, mas por excesso, pois Rod sacrificava tudo por Manon. Ele fazia de tudo para que ela se sentisse a mulher número 1 do mundo. E a princípio isso até parece algo bom, parece algo romântico e bonitinho, mas pensem só, minha gente. Pensa que você tem um parceiro e faz de tudo por você. Alguém não hesitaria em, por exemplo, vender uma casa para te comprar um anel. E não hesitaria em largar a faculdade para pegar um emprego só para te pagar um jantar que você quer. Ou até que você não queira. Alguém que para de pensar no que você prefere e começa a pensar no que ela prefere. Ela começa a pensar que sabe sempre o que é melhor para você e faz de tudo para alcançar isso. Esse era o caso de Rod e Manon. Tanto que muito provavelmente o que fez Rod largar a faculdade foi essa paixão desenfreada por ela, e talvez isso tenha sido a gota d'água para Manon. E terminou com Rod, como vocês viram no começo do vídeo. Com isso tudo explicado, deve ficar a pergunta no ar. Tá bom, e de onde veio Vincent? Como ele conhecia Manon? E por que ele conhecia Manon? Bom, pelo fato dos pais de Manon serem críticos de restaurante, ela provavelmente estar seguindo o ramo da família, algo do tipo, ou até mesmo ela sendo da alta sociedade, bem, tendo ido no La Gueule de Saturne para simplesmente ter uma refeição, ela acabou conhecendo Vincent. E é aquilo. Um cara bonito, um cara bem sucedido e um tanto quanto sério, era uma boa para ela esquecer Rod. E então, Manon começou a dar em cima de Vincent. E não foi muito apreciado por ele, porque como eu disse, canonicamente, Vincent é gay. Então, é aquilo, ele não estava interessado, mas a Manon era muito insistente, até o ponto em que Rod mandou seu currículo. E não, gente, Manon não mencionou seu ex para seu atual, foi que por uma coincidência muito doida, acabou que o ex de Manon começou a trabalhar com Vincent. E não mostrava interesse, mas Manon continuava sendo muito insistente.
E depois que Rod falou sobre Manon para Vincent, foi que ele teve o estalo que ele precisava. O estalo para sua receita perfeita. E, bom, aqui eu acho que já é hora de dar uma parada na história dos dois pombinhos e começar a falar um pouco de Vincent. Quem é esse cara? O personagem mais misterioso da narrativa. Em termos simples, ele é uma pessoa tremendamente desequilibrada. Isso muito pelo fator social da época que ele vivia, da homofobia estrutural radical. Ou seja, a França de 1960 não era muito aberta, como o resto do mundo, para homossexualidade. Isso fez com que Vincent acabasse se tornando o que chamamos hoje de gay enrustido. Alguém que não saiu do armário, muito devido ao fato de que, pensem só, se Vincent, uma figura pública, dono de um restaurante da alta sociedade conservadora da França, mostrasse abertamente sua expressão de orientação sexual, ou seja, ele sair com outros homens, faria com que sua carreira fosse completamente condenada. Ninguém iria num bistrô de um homem gay. Ninguém daria trabalho para um cozinheiro gay. Ninguém iria aceitar um homem gay na sua sala de aula de bom grado. E então, a solução que Vincent arrumou foi se tornar uma pessoa fria, a pessoa que vemos no jogo. Alguém que não consegue dar vazão ao próprio desejo, por isso tem tendências a ataque de raiva e essa síndrome do pequeno poder que ele tem com o controle do bistrô, além de outros efeitos que a partir daí já é teoria minha, dele ter perdido o paladar não por uma questão biológica, mas sim por uma questão psicológica, pois isso de certa forma amarra com a origem da ciência da psicanálise, campo de estudo esse fundamentado no começo do século passado, criada por um médico austríaco e neurologista Sigmund Freud, que ao olharmos o caso que o inspirou a criar esse campo completamente novo dos estudos, vemos que se amarra muito com a minha teoria do que aconteceu com Vincent, pois o Dr. Freud atendeu uma mulher, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que tinha um problema muito estranho. Ela não conseguia mexer o braço direito. Uma manhã, sem baque, sem acidente, sem overdose, sem nada, ela simplesmente não conseguia mais mexer o braço direito. E mesmo Freud fazendo os exames e vendo que não tinha nada no corpo dela, mesmo passando remédios e ela não melhorando, ele decidiu conversar com sua paciente, entender qual era o quadro de sua vida, o cenário em que aquela doença estava ocorrendo. E então, a mulher contou que ela não vivia exatamente a própria vida. Isso no olhar do Freud. Ela não vivia exatamente a própria vida porque ela tinha que ficar cuidando do pai, que, se eu não me engano, era um senhor de idade muito debilitado e doente, no qual não conseguia viver sem ela. E então, juntos, Freud e a paciente chegaram à conclusão de que ela queria que o pai morresse. E não, gente, eu não tô falando assim, meu Deus, eu quero que meu pai morra, morre, pai, morre, morre, velho do caralho. Não. O que eu tô falando aqui é do inconsciente, que é o objeto de estudo principal da psicanálise, que é tudo que o nosso consciente não processa, mas que ainda está acontecendo dentro de nossa psique, dentro de nossa mente. A mulher não queria que seu pai morresse conscientemente, ela amava o seu pai. Mas aquele homem acabou se tornando o objeto de interdição de seu desejo, de viver uma vida apartada dele. Ela tinha que viver em função dele, e isso a fazia muito doente, a um ponto de que quando ela parou e refletiu sobre essa sacada que o doutor teve com ela, o braço da mulher simplesmente voltou a funcionar. Ela conseguia mover de novo o braço, o que mostrava que aquilo era uma resposta de seu inconsciente sobre a relação que ela tinha com o pai. E aqui eu penso que Vincent talvez ainda tenha o sentido do paladar. O que está acontecendo aqui é o seu inconsciente fazendo uma espécie de conexão com o sentido do paladar e o seu desejo de poder ser ele mesmo em sociedade. Eu não digo isso só no quesito de gostar de homens. Não, eu digo no quesito geral. Porque, gente, se você tem que oprimir a sua orientação sexual, geralmente não para por aí. Se um ambiente é tão opressor, é tão rígido, é tão retrógrado, e faz você ter que ocultar
o seu desejo sexual, que é uma coisa primordial do ser humano, com certeza ele te faz oprimir outras coisas. Traços de personalidade, gostos de moda, cara, muita coisa. Seus próprios gostos, as suas paixões, eles fazem você ocultar muita coisa, botar muita coisa pra dentro de você e não poder expressar. E aqui eu acho que é o caso de Vincent. E usando de exemplo, que talvez seja algo aleatório, mas me pegou um pouco quando eu tava jogando, foi quando nós invadimos o escritório de Vincent naquela noite e vimos aquele quadro, aquele retratinho do Vincent com um outro cara aí, que o Rod achou que era uma mulher. Lembra que ele até falou, ai, uma mulher que parece muito Vincent, uma mulher de cabelo longo que parece muito Vincent. Eu tenho certeza que aquela mulher é Vincent. Não é uma irmã, não é nada, não, aquela mulher é confirmadamente Vincent. Mas Vincent com um cabelo maior e mais jovem, porque talvez o chefe Charbonneau preferisse ter um cabelo grande, talvez ele fosse uma pessoa que preferisse ter um cabelo grande. Mas, naquela época, homens de cabelo grande não era uma coisa bem vista. Cabelo grande era coisa de mulher e cabelo curto era coisa de homem. Logo, o chefe Charbonneau pôs o seu cabelo mais na régua, porque era o que na época era esperado de um homem. E durante o jogo a gente tem muitos exemplos de Vincent deixando o que ele realmente quer de lado por uma visão mais aceita na sociedade da época. E, enfim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que Vincent não é exatamente um canibal. Não um canibal que devora pessoas, é um assassino em série que mata, sequestra, cozinha e tal. Não, Vincent queria consumar o seu desejo, que se tornou algo tão intenso, tão forte, que acabou se tornando a expressão do desejo mais carnal do ser humano. Canibalismo. Querer alguém tanto que você quer devorar aquela pessoa. Que foi o que ele pretendia fazer com Rod. E o que estava rolando aqui era um conjunto de coisas. Tinha toda essa questão da opressão social. Claro, isso é um ponto fundamental na história de Vincent, mas também tem o fato de Vincent ser uma pessoa que é muito perfeccionista, é muito intensa. Então, a aprovação do bistrô perante a alta gastronomia da sociedade é algo que ele busca durante todo o jogo. Então, por isso, ele tá sempre lendo as críticas que o restaurante recebe, sempre enquadra as positivas e nunca deixa de ser completamente arisco com qualquer um não aprecie as suas obras de arte, os seus pratos, as suas receitas. Porém, teve uma crítica e eu sinto que ele não conseguiu deixar passar. Essa ele levou muito pro coração, muito mais do que as outras. Essa foi a crítica que vimos também na mesma noite em que invadimos o restaurante. A que dizia que a comida de Vincent era sem graça porque ele não cozinhava com amor. E essa palavra para Vincent era uma que realmente pesava muito, porque era algo que ele não podia expressar, o seu amor. Ou melhor, a única forma que ele tinha de realmente expressar o seu amor era na paixão de sua vida, a culinária. Cozinhar era a forma dele expressar o seu amor por algo, a sua paixão por algo. Mesmo que ele não conseguisse sentir o gosto, aquilo fazia ele completo. E ouvir que a única forma de você demonstrar, de você praticar amor, a única forma que a sociedade aceita que você demonstre amor, não é o suficiente, não é boa o suficiente, fez com que Vincent caísse de vez para a insanidade. Seu estado mental já não era muito bom, mas depois disso ele ficou muito paranoico. E então apareceram os dois pombinhos, Rod e Manon. E o que Vincent pensou foi: cozinhar com amor seria devorar algo que você ama? Pois depois de Rod, lá pelo dia 4, se eu não me engano, ter contado sobre sua devoção por Manon, Vincent pensou nisso. Além, é claro, do fato óbvio que eu não quis esconder em momento nenhum do vídeo. É que Vincent tava muito afim do Rod, mas não é pouco, não, é muito afim do Rod. Gente, é só vocês verem o jeito que ele trata o Rod, é só vocês verem como ele é a única pessoa no jogo que a gente vê. E tudo bem que não tem muitos personagens, mas eu tô falando assim,
No modo geral, no mundo do jogo, Vincent não deixa ninguém se aproximar dele. E tem até convidados da festa dele, que falam sobre como o Rod deve ser muito importante pro Vincent. Pra ele convidar ele pra casa dele, o Rod tem que ter um diferencial. Então, ele claramente estava afim do Rod, não queria admitir, mas ele tava. E ao ver que a menina que estava importunando ele tanto tempo estava, de fato, afim do Rod, fez com que ele pensasse que talvez se o Rod comesse algo que ele ama, ele sentiria amor na comida. E devido a toda essa confusão mental de Vincent, ele pensou que se devorasse o Rod, ele sentiria gosto novamente e poderia consumar o seu desejo mais profundo de devorar Rod, pois a paixão é a nossa vontade de nos diluirmos no outro. E então, quando essa paixão se torna distorcida, ela se torna a vontade de consumir o outro. Porém, é claro, não posso deixar de dizer que essa teoria de Vincent estava completamente errada. Porque naquele final 4, aquele em que Vincent de fato consegue nos matar e nos leva para dentro do frigorífico, é confirmado pela criadora do jogo, Rachel Drawdes, que o que aconteceu foi que Vincent cozinhou o Rod, o devorou e chorou, porque ele não sentiu nada e matou o homem que ele amava. Além, é claro, de que uma hora ou outra a polícia iria o encontrar. Afinal, você matar 2 pessoas e simplesmente não se importar em, você sabe, cobrir seus rastros, é uma coisa que em 1960 é muito fácil de encontrar. Então, meio que Vincent desperdiçou tudo por um desejo que ele nem conseguiu cumprir. Porém, é claro, explicando a última fala do Rod no final canônico, que é o final número 3, melhor servido quente, ele falando que precisava comer algo, eu diria que foi só a expressão da autora de dizer que esse ciclo continua. E Vincent e Rod nem são personagens tão diferentes assim. Afinal, tanto Vincent quanto Rod são pessoas tremendamente tóxicas. São homens que não conseguem expressar bem seu desejo por uma opressão, uma castração. Um feito pela sociedade, o outro, a castração é autocastração. Então, são 2 pessoas muito problemáticas. E Manon acaba sendo só a pobre coitada da vez. E nem o Myung-hoon, lá em Married in Head, do último vídeo. Então, ela é só a pessoa que estava ali no lugar errado e na hora errada, infelizmente, e acabou pagando por estar no meio desses 2 malucos. Porém, é claro, Rod tecnicamente só sobreviveu por algo que eu considero ser uma força paranormal. Porque numa teoria minha própria, que eu acho que eu nunca vi ninguém comentando, é que Rod seria alguma espécie de médium. Porque, gente, ele previa de maneira simbólica os planos de Vincent em seus sonhos. Ele sabia que seu chefe era uma pessoa perigosa por causa dos pesadelos que a gente tem todos os dias e o objetivo dele. Ele viu o espírito de Manon, porque aquela sombra na janela do Vincent era canonicamente, confirmadamente e 100%mente, inventei essa palavra agora, ó que chique, o espírito de Manon. E eu vou além. Eu acredito que Vincent tenha matado Manon no dia 5, lá no dia em que a gente invadiu o escritório dele, logo depois do dia 4, em que a gente meio que contou pra Vincent que a gente conhecia a Manon, que a gente era apaixonado por ela e fez com que Vincent tivesse esse surto. Tanto que no dia 5 a gente passa por aquele frigorífico aceso, com barulho. Então provavelmente era Vincent partindo Manon em pedaços. E Rod viu uma sombra. O único dia, naquela cena da janela em que a gente olha pela janela, pela noite e tal, o único dia em que aquela cena tem uma mudança é nesse. Que a gente vê uma silhueta. Onde a gente viu uma silhueta depois? Na casa de Vincent, vendo o espírito de Manon. Aquilo na janela era o espírito de Manon. Então, o Rod vê espíritos, o Rod recebe previsões em sonhos, então eu acredito que ele tenha algum nível de sobrenatural, de ele ser alguma espécie de médium, talvez, algum tipo de iluminado, quem sabe. Mas isso meio que não salvou Manon em nenhum dos cenários. Ele não previu Vincent, assim como ele não previu nada do que iria acontecer com ele. Ou talvez ele até tenha previsto, talvez interpretar aqueles sonhos fosse uma maneira de evitar toda essa tragédia. Mas Rod não se importava o suficiente.
Afinal, aquelas previsões serviam para salvar ele. E como Manon tinha percebido, ele tá cagando e andando para si mesmo. E isso condenou os dois. Mas eu acho que é isso. Dead Plate é uma história sobre desejo, sobre carne, sobre amor e sobre gays, né? Como sempre, todo jogo da Rachel tem gays, então Dead Plate é a consagração dos gays. E é isso. Goodbye!